Uma inteligência iluminada pelo estudo, uma audácia que nada pode fazer parar, um querer que seja inquebrantável e uma discrição que você seja incorruptível. Estes são os pilares para você praticar a magia. Meu nome é Jonathan Toches, eu estou lançando o livro A Revolução. Nele eu busco, através do protagonista chamado Magnus, uma história em que a magia é utilizada para combater a corrupção no Brasil. Vale muito a pena conhecer essa obra e, para saber mais sobre ela, basta acessar o link que você vai conhecer os mistérios da magia e também da história brasileira de uma maneira indescritível. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos uma convidada que vai trazer para nós toda a sua experiência e sua caminhada espiritual. Uma história assim que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. E hoje nós temos a presença de uma pessoa muito especial para nós e que vai contar a história dela, a caminhada espiritual dela até aqui. E eu tenho certeza que vai inspirar muito vocês no programa de hoje. E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, curtir o vídeo e, mais do que nunca, compartilhar muito essa ideia, que na verdade contém todo um universo de ideias, de propósito, de prática de amor universal e, acima de tudo, uma cultura de paz. Bem, quem está conosco hoje é a Albi, ela vai se apresentar agora para todos vocês. Então, seja muito bem-vinda no programa de hoje, é um prazer tê-la conosco. E agora eu vou pedir para você, Albi, se apresentar para todas as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Primeiramente, eu agradeço ao podcast 1818, né, pela oportunidade que me deu de me convidar para participar do programa. E eu sou a Albi Duarte, nordestina, filha de Dona Helena e o seu Nivaldo, né, mãe do João, e eu sou a quarta filha de 10 irmãos. Então, é uma família bem numerosa. Sim. E sou coordenadora de vendas da empresa Aliança Comercial. E eu estou aqui para contar a minha experiência de vida. Legal. Albi, bom, primeiro, já falei, muito obrigado pela sua presença, mas repetindo isso, eu acho sempre muito importante quando alguém resolve compartilhar conosco, primeiro, a própria história, né, a sua história, e dedicar esse tempo do podcast, não só para nós, do programa, mas para todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Sim. Como para nós a raiz é muito importante, né? Conta um pouco como é que foi sua infância, seus pais, quais eram as orientações que eles já tinham do ponto de vista religioso, espiritual. Sim. E numa família de 10, né, deve ter sido uma infância muito divertida, né? Mas como que foi essa coisa da espiritualidade na sua infância? E fala da cidade, de onde você vem, né? Sim. E como era um pouco esse universo lá. Tá. Eu nasci numa família católica, né? Minha mãe católica, meu pai também católicos. Tive uma infância tranquila, uma infância no sítio, né? E sempre muito ligada à espiritualidade, muito ligada também à família, uma família grande, uma família numerosa. Então, sempre tinha bastante gente na minha casa, né? A minha casa sempre foi muito bem frequentada até hoje. Então, tipo, aos finais de semana nunca era só nós, a família. Então, sempre tinha a família, os agregados, os amigos. Então, sempre foi uma família bem tranquila, mas com muita alegria na nossa casa, né? Então, a gente sempre falou de tudo. A minha mãe e meu pai sempre falaram de tudo com a gente, principalmente de espiritualidade, né? Então, a minha mãe sempre rezou novenas, terços, então sempre a gente tinha a obrigação de ir para a missa. Então, eu fui batizada na Igreja Católica, eu fiz primeira Eucaristia, eu fiz Crisma, e por aí foi. Até que eu consegui, ali aos 16, 17 anos, eu conheci também a igreja evangélica, né?
Antes disso, eu já participava da Igreja Católica, eu participava bem ativo, então eu era catequista. Então, eu sempre me preocupei muito com o lado da minha espiritualidade, né? Então, sempre busquei muito isso. Tá. E você, então, passa a maior parte da sua infância, adolescência, dentro da Igreja Católica, atuando dentro da igreja, Dentro né? da igreja. Até por uma orientação da própria família, Sim. né? Que te deu essa base, toda essa sua orientação. E depois você tem um período que você vai para a evangélica, né? Para a igreja evangélica. Isso foi uma decisão sua, pessoal? Algo te levou a esse novo caminhar? Como que foi que aconteceu isso? Na verdade, então, como eu sempre atuei bem na Igreja Católica, né? Então, mas sempre tem aquela questão, ó, você tem um amigo, você tem um familiar que participa de outras religiões e vem a curiosidade De conhecer. de conhecer. E aí, em um determinado dia, numa missa, a gente estava numa missa, que é a Missa do Galo, né? Que a gente fala, que a minha cidade é uma cidade muito tradicional. Cidade que é, Albi? O Iraúna, na Paraíba. Paraíba, Né? tá. É a última cidade da Paraíba, divisa com o Rio Grande do Norte. A gente está a 475 quilômetros, mais ou menos, da capital, João Pessoa. Né? É uma cidade bem pequena, mas uma cidade muito rica em cultura, né? Onde, na verdade, a minha cidade ela é conhecida como cidade dos músicos e dos sacerdotes, né? Então, tem muito músico e muito sacerdote. E praticamente toda a família, né? Cada família tem alguém músico e alguns que vai para o lado da religião. Tá. Agora, você falou sobre a sua cidade e eu acho fundamental dizer aqui como o Nordeste é poderoso e rico do ponto de vista cultural. Muito. Como que essa raiz nordestina, ela representa um Brasil sensacional na cultura, nas manifestações artísticas, como você disse, música e essa questão do sacerdócio, né? Sim. Que é como a religiosidade, da forma mais ampla possível, como ela está enraigada na cultura nordestina. Muito. Né? E isso é da infância, né? Isso Sim. nasce ali no berço, né? Sim. É uma coisa muito bonita. E dessa família de 10 irmãos, todos eram ali da igreja, todos frequentavam a igreja. Como é que acontecia isso? Sim, todos frequentavam a igreja, né? Minha mãe e meu pai, eles sempre conduziram a gente para esse lado de cuidar da sua parte espiritual, do seu lado espiritual, né? Dentro do catolicismo, sempre. E todos nós participávamos, né? Então, na minha casa sempre existia muitas orações, né? Sempre acontecia as orações, como a igreja católica, novenas, né? Então, todo mês tinha uma comemoração de algum santo, digamos assim, né? Então, a partir de janeiro até dezembro sempre tinha. Então, a cada mês praticamente tinha essa reunião na nossa casa, né? Então, sempre tinha muitos amigos, muitos familiares, e sempre que a minha mãe ia rezar as novenas e os terços, às vezes na minha casa, às vezes na casa da minha avó, mas sempre reunia muita gente. Então, não é o dia de ir à igreja, mas aí você vai para a novena. Tá. E a cidade inteira é ligada muito à religiosidade. Né? Tá. E a fé como algo que motiva e que movimenta, porque ao mesmo tempo que o Nordeste representa toda essa cultura, representa toda essa sensibilidade artística e manifestações as mais variadas possíveis, infelizmente tem um lado também de pobreza, Sim. como tem no Brasil inteiro, não é só no Nordeste. Aqui São Paulo, Sudeste como um todo, Nordeste, Norte, Sul, infelizmente a gente tem diferenças sociais, mas eu vejo no nordestino uma força muito poderosa que vem da fé. Sim. Né? E eu acho que você viu muito isso na sua realidade de adolescência. Confere, é isso que você sentia? Sim, é exatamente isso. O nordestino, por si só, ele é muito forte. Né? Então, o nordestino ele tem uma fé tremenda. Então, ele sempre acredita que o amanhã vai ser melhor. E ele sempre acredita no poder da oração, né? Sempre no poder da oração. E que você sempre tem que buscar. Então, a família, ela costuma criar os seus filhos dentro desses conceitos, né? Tá.
E aí a gente vai seguindo e vai passando para os nossos. Então a gente sempre foi muito ligado, não só nós, você não ia à igreja por obrigação, mas por um hábito. Né? Era um hábito de ir constantemente, de todo domingo, de todo sábado, tem a missa dos jovens, tem a missa das crianças. E aí você começa, quando muito jovem, muito criança ainda, você vai à missa das crianças, você participa de catequese. Então tudo está muito ligado a isso. E sem falar que nós temos o padre, né, da nossa cidade, que hoje já não é mais, ele renunciou agora em janeiro, se eu não me engano, mas ele passou 50 anos na igreja. 50 anos de sacerdócio 50 na anos igreja sacerdote. ali, Hoje local. ele está com 80 anos, mas você não diz que ele tem 80 anos porque ele continua ativo, né? Tá. Então é o padre Cleides, né, muito presente em todas as famílias, é aquele padre que vai na sua cidade, que vai na sua casa, que visita as famílias, que quer saber como que está a família, o que precisa. Então sempre foi essa questão de ir para as comunidades, né? Então eu sempre fui junto com ele para várias comunidades para saber como que estava o pessoal. E sempre foi essa questão da religiosidade dentro da família e na igreja e como um todo, né? A cidade inteira é assim. Então, Entendi. o padre, ele é uma figura muito importante na cidade e muito respeitada, Sim. né? É aquele padre que, se ele passa e tem uma criança na calçada e está fazendo algo, e ele fala, vai para casa, a criança vai. E eu cresci dentro Desse universo. Desse universo, exatamente. E esse período que você passa na evangélica, ele foi longo ou não? Foi lá na mesma cidade? Na mesma cidade, né? Na mesma cidade. Eu fiquei uns 2 anos, né? Tá. Então, eu tinha muita curiosidade de saber, porque eu queria muito saber a questão da espiritualidade, eu só conhecia a igreja católica, então eu não conhecia nada além disso. Na minha cidade só tinha a igreja católica e a igreja evangélica começou ali, na verdade já tinha uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus, que era mais antiga, né? E aí começou as igrejas mais novas, começou a chegar ali. Eu acredito que eu fui a primeira ou a segunda igreja onde eu fui participar, que chegou na cidade, que era a Igreja Batista Betel, na época, né? Então, foi um período muito bom. Eu cresci muito dentro dessa doutrina também, porque você começa a se conhecer e começa a ver o mundo diferente do que você via. Então, foi uma experiência bem legal. Foi positivo. Foi né? positiva, sim. Eu acho que eu cresci bastante dentro dessa igreja, aprendi muito, né? Em várias questões. Mesmo que em alguns pontos eu não concordasse, em outros sim, em alguma coisa eu via muita verdade, né? E foi isso, foi bem legal. Foi um período bem tranquilo. E você fica na sua cidade de origem até quantos anos, Alma? Até 18 anos. 18 anos. 18 É anos. quando você sai da cidade e você vai para São Paulo já, ou você vai para outro estado? Não, eu fui para Fortaleza. Ah, Fortaleza. Né? Fortaleza. Tá. Eu terminei ensino médio na minha cidade, prestei vestibular, não continuei a faculdade, mas enfim, fui para Fortaleza. Tá. Então já comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar aos 15 anos na minha cidade, né? Então eu já trabalhava em uma loja, fiquei 3 anos, saí dessa loja para ir para Fortaleza. E aí, em Fortaleza já comecei a trabalhar. Com 2 anos depois, eu começava a faculdade, trancava a faculdade, mas enfim, não terminei. Tá. Né? Não terminei a faculdade. E aí, logo em seguida, eu casei, depois eu tive filhos. E aconteceram várias coisas durante esse tempo. Então, fui muito ligada ao meu filho. Aí, quando ele estava com 3 anos, eu voltei para a faculdade novamente. E aí, como eu saía de casa muito cedo, às 6 da manhã, e eu chegava à noite, ele já estava dormindo. E ele começou a reclamar, né? Ele falava assim, isso não é justo. E aí eu prometi para ele, tá, a mãe vai parar e eu só vou voltar a estudar quando você for para a faculdade. Resultado, hoje ele já é formado e eu não continuei a faculdade. Entendi. Filhos. Filhos. E diante desse cenário, quando você, ainda com o seu filho, jovem, pequenininho, bebê, depois, obviamente, passando por todas as etapas da vida, esse período você tinha algum vínculo com alguma igreja, com algum templo, alguma filosofia de vida? Porque pelo que você narra, é perceptível a importância da fé, a importância dessa relação, né, com o sagrado, porque você já traz isso da própria família também, né? Então, esse período que você, como mãe,
você já traz uma vida voltada para alguma religião, para um caminho espiritual? Conta para nós um pouco como é que foi esse período. Quando eu vim para Fortaleza, então eu meio que me desliguei da igreja evangélica, né? Tá. Eu frequentava uma vez ou outra, mas eu fiquei mais, como a minha família sempre foi participava mais das missas, enfim, e o meu irmão, que era minha referência em Fortaleza, então ele levava a gente para a igreja. Tá. Então sempre foi a igreja O irmão católica. era mais velho? Meu irmão mais velho. Tá. Até hoje ele é o beato da igreja. Continua. E assim, eu comecei a ir mais com ele, né? Com a minha cunhada, enfim. E o meu filho, ele foi criado dentro da igreja católica. Tá. Né? Então, ele foi criado dentro da igreja católica. Quando cresceu um pouquinho, ele foi batizado, foi crismado, fez todo o processo da igreja católica. E, em seguida, quando ele estava com 6 anos, eu fui para Porto Alegre. Então, eu morei uma temporada em Porto Alegre, bastante tempo, né? 13 anos. 13 anos. E aí ele saiu, ele já era um homenzinho, né? Então, ele era muito ligado à igreja católica em Porto Alegre. Eu não muito, mas ele sim. A igreja ficava bem próximo. Então, ele já era líder de jovens, enfim. Ele era bem engajado na igreja católica. Tá. E é interessante porque você vai quase de um extremo ao outro, né? Você está lá no Nordeste, na região Nordeste, Sim. Aí você vai lá para a região Sul, você Sim. faz uma mudança bem radical do ponto de vista geográfico, Sim. né? Nosso país é gigante e é uma mudança bem radical. E lá você vê que interessante, a mesma influência que você sofreu na sua infância, não estou falando que é ruim, é o Sim. contrário, te passou valores e para você é tão importante, você acaba também levando isso para o seu filho, Sim. né? E mais uma curiosidade, hoje ele continua frequentando a igreja? Hoje ele não está frequentando. Ele vai à Tá. missa, mas não com muita frequência, Tão né? participativo. Ele vai de vez em quando, Tá. não participativo como ele era lá. Tá. Lá ele era bem participativo, né? É. Então, isso também mexeu muito com ele quando eu vim para São Paulo, né? Tá. Aconteceram várias coisas e aí eu pedi transferência da empresa que eu trabalhava para São Paulo. E ele não queria, né? Então, ele meio que, não, ele já se sentia o gaúcho, né? Ele nasceu Em Fortaleza. em Fortaleza, mas ele vai Na com verdade, eu quantos morava anos? em Fortaleza, Tá. mas ele foi nascer na minha cidade. Não? Ainda tem muito é? essa questão de... Então não, você ele é levou ele? paraibano, então eu vou nascer, ele vai nascer lá. Tá. Sim, ele foi nascer na minha cidade. E quando ele vai para o Rio Grande do Sul, ele tem quantos anos? Ele é bebê? Ele ia fazer 6 anos. Então ele vai ainda ia pegar... fazer 6 anos. É uma parte importante da vida, que Sim. é do início da alfabetização até os 13 anos, que já está lá no 8º ano, mais ou menos, Sim. indo para o 9º ano. Toda a base dele foi no Rio Grande praticamente. do Sul. Foi em Porto Sim, Alegre, né? Porto Alegre. E aí, quando eu vim, eu pedi transferência da empresa, enfim. Aí fiquei aqui em São Paulo, né? Tá. Então, já vim para Arujá, cidade que a minha irmã mora. Tenho bastante família em Arujá. E por ser uma cidade pequena. E ele sempre morou em cidade grande, né? Então, ele morava em Fortaleza. De Fortaleza, Porto Alegre. Porto Alegre. Então, Arujá, para ele, foi o fim, né? Então, ele sentiu muito. Tá. Tanto na questão da igreja, eu acredito, os amigos, Comunidade, enfim, né? onde ele O foi meio criado, social dele. o meio social dele, e quanto à questão também da escola, né? Então, ele gostava da escola, estudou lá sempre na mesma escola, então não foi muito fácil para ele, né? Então, eu entendo isso. Tá. E você nessa história, Albi? Você vem do Rio Grande do Sul, você vem para São Paulo, como você narra lá no Rio Grande do Sul, você, especificamente em Porto Alegre, você frequentava, mas não frequentava tanto, a igreja era mais o seu filho. Você vem para São Paulo, especificamente para a cidade de Arujá, que é próxima de Guarulhos, uma cidade bonitinha ali e tal, bonitinha. né? Aconchegante, né? Sim. Então até um abraço aí pro pessoal de Arujá. Aí você vem para Arujá. Aqui você cria algum vínculo espiritual, algum vínculo religioso ou não? Não, aqui, como eu já vinha mais ou menos com o meu filho, né, na igreja católica, eu não ia sempre, mas quando ele estava na igreja, apresentação, coisa do tipo, festas da igreja, então sempre tinha alguma coisa que eu estava junto. Aqui ele continuou na igreja católica, porque quando a gente saiu de lá, ele estava preparando para Crisma. Né? E ele fez Crisma em Arujá. Aí terminou aqui. Então eu continuei ali acompanhando ele na igreja católica por um tempo.
E depois eu acabei não indo muito. Então ia mais, vai ter um casamento, eu vou na igreja. Tá. Vai ter uma festa da igreja, a gente frequentava. Mas não com muita frequência. Tá. Agora, uma pergunta que é muito importante para nós também aqui, para todo mundo que assiste. Qual a importância que a espiritualidade, né, essa vida, porque independente de você estar vinculada ou dentro de uma instituição, a ideia da oração, a ideia do rezar, para cada um tem uma forma de dizer, né? Sim. Qual a importância dessa espiritualidade, da fé, dessa crença, né, tem para a sua vida e tudo aquilo que você vence? Porque são mudanças bem radicais, né? E um distanciamento dessa família nuclear ali, aquela família que para você é muito importante, isso é óbvio, Sim. né? Pela sua fala, pela sua postura, e isso é legal, porque temos que honrar pai e mãe. Com certeza. Né? Eu acho Sim. que é um princípio básico. Mandamentos da igreja, Temos que honrar, né, pai e mãe, né? E você foi vencendo muitos obstáculos que a vida propõe, Sim. né? Como que fica a coisa da espiritualidade, da fé para você? Como que ela sempre foi presente na sua vida? Sim, apesar de eu não frequentar tanto, né, mas eu sempre tive a minha fé sempre foi muito forte, né? A questão da fé, então eu sempre acreditei muito, então ou eu rezava, eu orava, e para mim qualquer forma que leve a Deus é válida, né? Então eu sempre fui muito nessa questão de ter muita fé, de acreditar e de ter muita garra como boa nordestina, né? Tá. Então eu sempre acreditei que Deus à frente de tudo. E assim eu iria vencer qualquer obstáculo. Então, por mais que eu tenha passado alguns perrengues, digamos assim, mas nada me abalou, na verdade, né? Nada me abalava, porque eu sempre acreditava que amanhã vai ser melhor. Tá. Aí você agrega muitos elementos, né, que são importantes para a vida, né? Que é a fé, que é, no caso específico das suas crenças que foram estruturadas desde a infância. Muito fortes. Né? O aporte, às vezes, até a distância mais da família. Sempre. Né? A minha família, mesmo distante, a gente sempre é muito presente, muito Sim. grudado, digamos assim, né? Nós somos uma família muito unida. Tá. Então, é tipo assim, tem X anos que a gente está distante, mas a gente nunca deixou de se falar nenhum dia. Tá. Então, tem grupos da família, depois do WhatsApp aí melhorou tudo, Aí, né? Também aproxima mais hoje ainda. Hoje o celular, você pode fazer uma chamada de vídeo com o seu irmão, por exemplo. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Meus irmãos, eles são muito presentes em tudo. Então, tudo que acontece na nossa família lá ou aqui, todo mundo fica sabendo, todo mundo ajuda, o que alguém liga, dá uma força e assim vai. E mais por curiosidade, vocês criam aqueles encontros, às Sim. vezes, tentam construir essas possibilidades? Sim. Todo final de ano, esse ano eu não fui, mas todo final de ano na minha mãe, na casa da minha mãe, é todo mundo junto, né? Então, assim, quando um não vai, fica meio... Esse ano só eu não fui, todo mundo foi, né? Você tomou bronca, todo né? mundo, eu tomei bronca, com certeza. Por que você não vem e tal? Mas, enfim... Mas junta todo mundo, e não só a família. Na minha mãe, como é sítio, é uma casa grande, né, muito espaçosa, então sempre tem muitos eventos. Tá. A minha mãe, o meu pai gostava mais do que a minha mãe, inclusive. Meu pai amava Festeiro. fazer um evento, muito, ele fazia muito eventos, então ele gostava de alegria, ele gostava de casa cheia, né. A minha mãe também vem seguindo a mesma tradição, né. Então, final de ano na minha casa, esse ano, no final do ano, tinha 80 pessoas. Nossa... Né? Então, assim, a minha mãe falou que a minha irmã casou agora no final do ano, do dia do casamento dela, que foi dia 29 de dezembro, até o dia 5 de janeiro a casa estava lotada, né? A festa. Festa, todo dia festa, churrasco e tudo certo. Que bom, né? Só não é permitido bebida alcoólica. Ah, é? Não, não é permitido. Isso é uma regra da família. É uma regra da minha mãe. De vez da em sua quando. mãe? Da minha mãe. De vez em quando, um ou outro. Vamos tomar uma cervejinha. De vez em quando ela abre mão, né? Mas, assim, no geral, ela não. Ela é aquela aceita. matriarca que... Muito. Ela sempre foi muito brava. Minha mãe sempre foi muito brava. Meu pai era mais maleável, mais tranquilinho. Mas a minha mãe é leonina, né? Então, muito brava. E o que ela disser é regra. É regra.
E vai neto. Vai todo mundo, vai os netos, vai os amigos, vai os parentes, vai os primos, vai primo de todo que é estado, né? Então tem sempre essa questão. Também tem a questão também da missa que a mãe reza, né? O meu pai é falecido, né? Meu pai faleceu há 6 anos. E no Nordeste tem muito essa questão da tradição. Então todo ano se é rezado uma missa para o meu pai, né? E todos os anos no sítio. Então o padre vai até o sítio. Então todo ano tem muita gente, mas muita gente. Tipo, o primeiro ano da missa dele tinha mais de 1.000 pessoas, né? O meu pai, ele era uma pessoa muito querida na cidade, né? O dia que ele faleceu de repente, né? Do nada, ele teve uma dor, teve um aneurisma e ficou uma semana ali no hospital, mas só aparelhos ligados, mas ele já tinha tido morte, né? Encefálica. E aí, no sepultamento do meu pai, porque lá ainda é a tradição de lá, tem velórios, né? Mas a tradição é velar em casa. E era o desejo dele. Então, ele foi velado em casa. Naquele dia, tinha mais de 2.000 pessoas no velório dele. Puxa vida, hein? Teve que abrir as cercas, abrir portões, porque não cabia gente. Não cabia gente. Até tinha pessoas, tipo primos, que moram mais longe, né? Os filhos dos primos, amigos dele, que tinha primo de, sei lá, de Roraima, de Fortaleza, de João Pessoa. Todo mundo foi no velório dele, né? E aí os filhos desses primos falavam, mas ele era artista? Porque assim, era muita gente, eles não tinham noção disso. Né? Ele era famoso? Não, ele era a pessoa mais simples do mundo. Só que ele era uma pessoa muito querida, né? E a religiosidade dele também, como a sua mãe, ele era afeito a essa questão da espiritualidade, da religião também? Sim, o meu pai, ele acompanhava a minha mãe, sempre, na questão da igreja, de ir para a igreja, de rezar missa. Mas, assim, todo domingo ele não abria mão de ir para a missa. Então, ele ia à missa todos os domingos. Ele frequentava. Né? Se arrumava. Mesmo que a minha mãe não fosse, ele ia. Ele ia. Aquele padrão, né? Se arrumava. Se arrumava, todo bonitinho, de social. Ia. Que legal. Bom, voltando para Arujá. Então, aí você chega em Arujá. O nome do seu filho mesmo? João. O João. O João, ele entra ali naquele contexto de igreja também, e você fica hora sim, hora não. Hora sim, hora não. E assim a vida foi tocando e trabalhando, mesmo com fé, com crença, com muita oração, né? Muita oração. Até porque depois, para quem não tem filho aqui, não sabe, mas depois que a gente tem nossos filhos e filhas, a gente reza mais, né? Muito, reza mais, o cuidado é maior, a proteção tem que ser maior. A preocupação, os medos, é tudo muito complicado. Mas a pergunta é, e você nessa história? Você continuou buscando um caminho, um local, um espaço para você praticar a sua espiritualidade, não que precise efetivamente de um local, né? Nós já tivemos aqui no programa pessoas com todas as escolhas, sim, né? E forma de praticar a espiritualidade. Mas para você, como que depois você começa a buscar um caminho, um lugar que de repente você se sinta acolhida? Como que isso foi acontecendo na sua vida? Sim. Em 2019, eu conheci a ordem, né? Que é onde hoje eu sou iniciada, é uma ordem ecumênica, e eu comecei a frequentar. Em 2022, eu fui iniciada. E eu permaneço até hoje. É um lugar de muito acolhimento, de muito estudo, de muito entendimento, né? E é um lugar onde eu me sinto bem. E aí passa a fazer sentido para você, sim, dentro dessa perspectiva. Muitas respostas. De busca, né? De busca. De espiritualidade. Sim. Você falou uma coisa para mim que chamou a atenção. Eu acho que todos nós, de uma certa medida, a gente quer ser acolhido, né? Então vamos lá. Você começa um novo trabalho. Você ser acolhido ali é algo que te facilita o caminhar, uma família, né? Quando você conhece uma nova família, de uma pessoa talvez que você está se relacionando, esse acolhimento ele é sempre muito importante, né?
E quando a gente fala em espiritualidade, aí eu quero a sua opinião, né? Vamos ver como que você pensa isso também. Quando a gente fala em espiritualidade, eu acho que todos nós, de alguma forma, seja religião, não importa o sistema, a filosofia de vida, eu acho que o ser humano ele busca, em essência, ser acolhido e ter a sensação de pertencimento. Sim. Né? O quanto isso é importante para você? Porque, principalmente você que vem de uma família que há e todo esse acolhimento, né, o tempo todo, como que é espiritualmente essa sensação de acolhimento para você? O quanto isso é importante para a sua vida? É uma questão de... Eu me sinto acolhida pela questão de não ter apontamento. Tá. Né? Não tem apontamento. Digamos que em algumas religiões que a gente conhece, que a gente escuta muito falar, né, existe a questão do certo ou errado, do você faz isso, você vai para o inferno, né, digamos assim. Você não pode isso, você não pode aquilo, meio que existem as proibições. Tá. Né? Na ordem, não existe a proibição, existe o livre-arbítrio, né? Tá. Então, você sabe o que é certo, o que é errado. Você não vai, de repente, sair praticando coisas que não que na verdade a sua índole não permite, né? Tá. Então, se a sua consciência está tranquila com a vida que você leva, com os ensinamentos que você teve, e não existe o certo e o errado, né? Não existe o certo e o errado. Então, dentro da ordem, eu me sinto a pessoa que eu posso ser quem eu sou. Tá. Né? Eu posso frequentar a igreja evangélica, eu posso frequentar a igreja católica, eu posso frequentar outras, desde que eu saiba o que eu quero, né? E o que eu busco? Eu busco sempre ser uma pessoa melhor. Claro. Né? Sempre ser uma pessoa melhor. E lá eu consigo entender essa minha questão interior, né? Entendi. Isso é fundamental, né? E isso tem a ver com o autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Porque o autoconhecimento, ele é uma chave importante para que a gente possa crescer como pessoa, como ser humano em todos os aspectos, né? E ao mesmo tempo você exerce uma profissão que é vendas. Sim. Que é um mercado incrível, porque tudo, né? Tudo que está aqui é resultado de vendas. O que nós estamos fazendo é uma venda, né? É o processo Tudo é uma venda. Você está vendendo uma ideia, estou vendendo uma ideia, estou vendendo um projeto. Então, tudo é venda. Sim. E é algo que você tem que estar ali se atualizando todos os dias, porque a cada dia aparecem coisas novas, desafios novos. Isso. E você tem que estar sempre se atualizando, né? E eu falo isso, Albi, porque uma coisa que é muito recorrente aqui dos nossos convidados é que muitos dos convidados, eles conseguiram, de alguma forma, agregar o espiritual, que é aquilo que é crença, aquilo que eles estão buscando, caminhando e etc., com as atividades profissionais. Sim. Alguns têm uma conexão direta, né? Então, já tivemos aqui sacerdotes que exercem toda a vida para o trabalho voltado à religião ou aquela filosofia de vida. Tem pessoas que têm todo um trabalho de terapia holística, integrativa, que está ligado às crenças espirituais, enfim. O seu trabalho é um trabalho comercial. Sim. Né? E eu creio que você deve ter alguns momentos assim que você entra em choque com alguns valores que você tem, né? De espirituais e etc. Como você lida com isso? Porque é mais ou menos assim, você lida com o mercado, né? Sim. Todo dia, o tempo todo. O tempo todo. E a tua caminhada espiritual, em algum momento, diante do seu trabalho, você acha que tem alguns conflitos internos? Não estou falando na sua competência, né? Porque a gente tem que trabalhar. Sim. Né? E essa é a sua vocação, sua expertise, trabalhar com vendas, com gente, com negócio. Tem que gostar de gente, né? Sim. Tem que gostar de negociar, né? Mas como que é isso para você? Eu não entendi a sua pergunta. No sentido, como que você lida, vai ficar bem claro, como que você lida com os desafios da sua profissão
e muitas vezes não entra em conflito com as suas crenças pessoais. Ah, sim, eu consigo lidar tranquilamente, até porque o ambiente que eu trabalho, como é uma empresa familiar, né, uma empresa fica mais fácil. 100% mulheres, né, Ah, é? 100% comandada por mulheres. Então, nós tem eu e tem as minhas irmãs que são evangélicas, né? Tá. Então, em algum momento, existe essa questão, não de conflito, mas de discordância, né? De alguma forma. Mas eu lido tranquilamente. É tranquilo. Tranquilo. Tá. Agora você falou uma coisa que você me deu uma oportunidade importante aqui. Como mulher, né? E eu percebi uma coisa assim na sua fala muito legal. O poder da sua mãe, assim, o bom poder. Não estou falando, né, uma coisa déspota, não. Mas uma família que tem uma característica matriarcal. Até porque você mesmo disse que o seu pai ia fervorosamente ali aos domingos na missa e tal. Mas ele ia na onda da tua mãe também, né? Também. E a sua mãe até hoje é a figura agregadora. Sim. Né? E como mulher, e você faz isso de uma forma que para mim é muito bonita, a ideia da mulher nordestina, né? Que a gente sabe que isso é, pelo menos para mim e para muita gente, eu tenho certeza, é símbolo de resistência. Muita resistência. De resistência, né? Fala um pouco para nós, né, todo mundo que está aqui assistindo a gente, como que é essa estar e ser mulher nordestina no nosso mundo hoje, ao mesmo tempo com as suas convicções religiosas, espirituais. Como que é isso no dia a dia para você? Você já sentiu preconceito? Você já se sentiu oprimida de alguma maneira? Né? Como que você vivencia isso? Por incrível que pareça, às vezes eu acho assim, não sei se as pessoas meio que levam tudo para o lado do preconceito, mas eu nunca senti essa questão de preconceito. Eu nunca sofri a questão do preconceito, né? Por ser nordestina, por ser mulher. Então, eu nunca senti essa... Ou eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para... Né? Tipo, vai nordestino... Veio lá da Paraíba e veio, como é que fala? E veio sobreviver aqui. Não, é uma opção minha. Se eu quisesse ficar lá, eu ficaria da mesma forma. Foi uma escolha. Uma escolha minha de estar aqui, né? Tanto que meus irmãos, aqui somos eu e minhas duas irmãs, e os outros estão todos lá felizes da vida, né? E eles falam, o que é que vocês estão fazendo em São Paulo? Porque a vida no Nordeste, claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Mas lá hoje é uma vida bem mais tranquila, menos corrida, né, do que aqui em São Paulo. Tipo, aqui a gente não tem tempo para nada. Você trabalha. Lá você vive. Né? Aqui a gente vive para trabalhar. Lá você trabalha, mas você se diverte, você sai, você conversa, você sai com os amigos. Está sempre muito rodeado de pessoas, né? Então, tem muito essa questão. E essa questão de preconceito, eu não sinto essa questão do preconceito, né? É importante você falar isso, porque há sempre já uma visão de que isso é fato em relação a todas as pessoas. Mas cada um tem sua própria experiência, né? Sua própria história, sua própria vida diante do mundo, né? Mas eu acho que o bonito disso tudo, e que eu acho que o 1818 propõe e apresenta para as pessoas, é toda essa diversidade de ver, não só religiosa, não só espiritual, mas como vê o mundo e como vive o mundo. E como vive o mundo. Né? Porque cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, e nada é determinista. Né? Eu acho que cada um de nós temos uma experiência muito própria do que é viver. Né? Sim. Você falou uma outra coisa interessante. Então, as meninas saíram lá da região e os meninos ficaram. Os meninos, o meu irmão mais velho, ele viveu a vida toda em Fortaleza, né? Tipo, terminou ensino médio e depois ele fez técnico, ele é técnico em agronomia. Exerce a função dele até hoje, ele trabalha no IBAMA lá da cidade, né? Tem uma microempresa no sítio, porque o sítio é o acolhedor de todo mundo. Então, ele tem uma microempresa no sítio também.
E ele morou muito tempo em Fortaleza. Ele está na minha cidade, ele voltou há 5 anos. Depois que o meu pai faleceu, ele voltou para a cidade, né? E montou a empresa dele, então ele trabalha lá, né? Mas ele viveu muito tempo em Fortaleza, administrador de vendas também. Que é uma cidade grande, né? Muito grande e é uma cidade maravilhosa. Né? Fortaleza. Linda. E você viveu quanto tempo em Fortaleza? Fortaleza, eu fiquei de 2008 até de 98 até 2006. Foi um período razoável, né? Sim. Vivendo ali jovem, né? Jovem. Você foi bem jovem para lá. Sim. Que, sem dúvida nenhuma, uma experiência também que foi muito importante, na tua formação. Sim, né? sim. Eu digo que em Fortaleza eu comecei, na minha cidade eu já trabalhava, já cuidava de uma empresa, né? Que era uma empresa, uma loja, né? Então, como era uma cidade pequena, então eu cuidava de tudo. Eu era venda, eu era tudo. Eu ia para banco, então tudo eu fazia sozinha, de vez em quando. Claro, tinha a dona da empresa que ficava comigo, mas de vez em quando ela precisava viajar. Então, a minha base de trabalho foi lá. Foi lá que eu aprendi tudo. Em Fortaleza, claro, eu continuei trabalhando. E aí fui para a área de vendas, e estou até hoje na área de vendas. Fiquei um tempo, quando eu morava em Porto Alegre, eu trabalhava na área de cobrança, né? Então, eu era supervisora de cobrança do Banco Itaú. Fiquei bastante tempo, acho que fiquei 9 anos. Até vim para São Paulo e pedi transferência para São Paulo. Não gostei de trabalhar em São Paulo e morar em Arujá. E aí eu acabei pedindo desligamento. Tá. Né? Mas é isso. A minha base de vida e de trabalho foi na minha cidade, sim. Na minha cidade pequena, tranquila, pacata. Lá na origem. Lá na minha origem. É uma cidade de gente muito brava, né? Não é à toa que nós ganhamos uma guerra, né? Contra o Lampião. Né? O rei do cangaço. Ele passou lá na cidade, né? Passou, acho que 1927. Nem era cidade ainda, era distrito, né? Tá. E Lampião chegou com o comando dele lá. Acho que, se eu não me engano, diz a história lá que era média de 35 pessoas. E a cidade não era cidade ainda, era distrito. E nem era o Iraúna ainda, na verdade, né? Era Belém do Arrojado. Depois, quando foi emancipado, que passou a ser o Iraúna, que é de origem indígena, né? Pássaro Preto, né? Pássaro Preto. E aí, Lampião passou na cidade. Então, a gente fala que, assim, a partir daí, todo mundo é mulher macho, né? Mulher macho, sim, senhor. Que legal. Você vê, história incrível. E a cidade, ela tá em qual região ali no Nordeste? É muito quente? Muito quente. Muito quente. É sertão nordestino, né? E passa por problemas de seca? Muito. Hoje já tem a questão sempre foi abastecida com carro-pipa, né? Tá. Que leva tanto para a cidade quanto para o sítio. A cidade ela tem o reservatório de água muito grande. Já houve tempos piores, né? Que tipo secava, então abastecia de outras cidades. Hoje não, ela tem um reservatório muito grande, né? Que foi construído ali, não sei bem há quanto tempo, não tenho muito essa ideia de tempo. Mas hoje ela já é uma cidade mais tranquila. E agora vai melhorar, porque agora está passando lá a transposição do Rio São Francisco, do Rio São né? Francisco, Bem no meio ali pertinho da minha casa, inclusive, né? Talvez mude profundamente a realidade local, né? E vamos mandar um beijo, um abraço pro pessoal da cidade, porque eu tenho certeza que, pelo seu vínculo ainda com a cidade e com as pessoas da cidade, o nosso programa vai chegar lá pro pessoal. Vai chegar lá, com certeza. O padre Cleides vai ver nosso programa. Então, e vai puxar a minha orelha também, porque ele é bem isso, ele puxa a orelha mesmo da pessoa. Mas como assim? Você saiu da igreja católica, você foi para a igreja evangélica? Mas tá então, ele sempre foi muito presente, né? Então, provavelmente, padre Cleides Domingos. Cleides Domingos. Isso. Padre Cleides Domingos. Todo o nosso respeito ao senhor pelo trabalho de 50 anos, né? 50 anos. Sacerdócio na cidade. E, assim, parabéns, porque pessoas assim que ajudam a comunidade, né, a superar desafios, problemas, sem contar a orientação espiritual, que deve ter orientado muita gente da cidade, né, e encaminhado muitas coisas boas para as pessoas da cidade. Sim.
Ele é uma pessoa muito influente, né? Uma pessoa muito influente na cidade. E, tipo, a cidade inteira tem esse respeito, esse carinho, né? Por ele. Independente de qual religião. De religião, né? Independente de religião. Que é o ser humano, né? A gente tá É falando o do ser humano, é. né? Então, e além de padre, ele era professor na escola, né? Então, É? porque na minha época ainda tinha, não sei se hoje ainda tem, religião. Era uma disciplina, né? Que você sim. tinha. E é tipo, você não podia cabular a aula dele, né? Porque se cabulasse, ele entregava para os pais. O nome da sua mãe, Albi, qual é? A minha mãe é Helena. Helena? Helena, minha mãe é professora, hoje já aposentada, né? Então, também vou mandar um beijo para dona Helena, a mãe da Albi, e com a convicção de que ela criou uma mulher muito forte, né? Que luta muito, que está sempre aí presente, né? Nas ações, com convicções ideológicas. Eu conheço a Albi, né? E firme, inclusive com convicções políticas muito sérias. Sim. E isso é muito legal, né? Da pessoa ter esses valores. Dona Helena, mãe da Albi, eu quero mandar um beijo para a senhora, um abraço com todo respeito e parabéns por ter educado, né, uma mulher tão forte, tão firme, que luta pelos seus direitos, porque a Albi, a gente sabe que é uma pessoa com várias convicções ideológicas, políticas, e isso é muito legal, e eu acho que todos nós temos que ter essa firmeza. Então, parabéns para a senhora e um grande abraço aqui de todo mundo do 1818. Mas, Albi, eu ouvi dizer, não vou falar minhas fontes, que eu nunca revelo minhas fontes. Sim. Elas são protegidas pela lei. Parece que você teve algumas experiências místicas ou espirituais na sua família, enfim. É verdade isso? E se é, o que aconteceu? É verdade. Isso também era uma questão que eu sempre quis entender, né? Então, eu sempre fui muito ligada à família, né? Então, o meu avô, que todo mundo falava, ele é um senhor muito bravo. Então, ele era uma pessoa meio carrasca, né? Como se fala lá na Nordeste. Ele é pai... Do meu pai. Do seu pai. Do meu pai. E eu sempre fui muito ligada a ele. Então, ele dizia assim, é a minha melhor neta. E ele puxava ali a minha sardinha, né? E quando o meu avô faleceu, inclusive, eu não consegui vê-lo, né? Quando ele faleceu, eu morava em Fortaleza e o meu filho tinha 2 meses de vida, então eu não consegui ir até ele. Eu fui antes dele falecer, quando ele estava ruim, estava mal. E passaram alguns anos, acho que ali uns 2 anos, 2, 3 anos, depois que o meu avô faleceu, eu cheguei do trabalho e eu estava sentada, eu estava deitada no sofá com o meu filho, vendo TV, e eu não lembrava que o meu avô... Tipo assim, eu não estava lembrando de nada naquela hora. Eu estava vendo TV com meu filho. E, de repente, estava todo mundo na cozinha, meus irmãos, minha irmã morava comigo na época. E aí, meu irmão, que sempre tinha alguém para jantar em casa. Então, estava todo mundo na cozinha nessa hora. E eu estava na sala com meu filho e a minha sobrinha. E, de repente, eu olho eu olho para o lado da cozinha e estava o meu avô, isso... É verdade, né? Eu vi. Ele estava com a mão na porta, de um lado do outro, assim, da porta, como ele gostava de ficar. E ele olhou para mim e falou assim, o que você vai querer? Exatamente com essas palavras. O que você vai querer? Eu não lembrei que o avô tinha morrido. Aí eu olhei para ele, de repente eu falei, estranho, o avô aqui, né? Meu avô aqui em Fortaleza. Ele nunca... E do nada eu lembrei que ele tinha falecido. Eu falei, saúde. E aí ele saiu de costas rindo. Né? Até hoje eu nunca entendi. E aí, para a igreja evangélica, fala: não era o seu avô, era algo tentando te confundir. Gente, era ele, era a voz dele. Né? Depois eu tive uma outra experiência também com ele, mas dessa vez eu não vi. A minha irmã, que mora lá, que é a minha irmã mais nova, que também é professora, né? A mais nova seguiu ali a minha mãe, bonitinho. Ela é professora também, coordenadora de escola, enfim. E ela veio para São Paulo, ela estava aqui nos visitando. E eu estava todo mundo na casa da minha irmã também, todo mundo reunido, a família toda, primos, enfim. E aí ela subiu no quarto, ela estava no quarto. Daqui a pouco ela deu um grito. E a gente estava todo mundo na parte de baixo da casa.
E ela deu um grito. E aí, como a gente já sabia desse lado, ela tem um lado espiritual muito forte que ela não entende, né? Ela não entende que ela precisa buscar de alguma forma. Essa questão da espiritualidade dela é muito forte, porque ela sente e ela vê com muita frequência. Tá. Com muita frequência. E ela tem muito medo, né? Inclusive, tem muito medo. E aí, o meu cunhado subiu. Quando ele subiu, ela estava meio que quase desmaiada, de medo. E ele desceu com ela, desceu as escadas com ela no colo. E ela falando, eu estou vendo o vovô. Então, ela via há muito tempo. Ela conseguia ver o meu avô com muita frequência. Ela tinha muito medo. E aí, ele desceu com ela no colo. E ela dizia, ele continua aqui. Aí ela fechava o olho, ela falava, ele está muito perto de mim. Ele está dando a mão, ele quer que eu pegue na mão dele, né? E aquilo, para mim, era estranho. Eu tinha medo, não vou mentir, eu tinha medo. E a minha irmã, que é evangélica, começou a orar e ela falava exatamente isso. Você não está vendo ele, é algo querendo te confundir. E ela dizia, não, é o vovô, né? E ele falava para ela coisas do dia a dia, né? Tipo assim, ele mandava recados para o meu irmão, mandava recado para o meu tio, na época lá, meu tio e meu irmão que segure, mas eu vou falar, eles estavam meio que brigados, né? Meio tipo, tinha tido algum atrito e estavam um para cada lado. E aí ele falou para minha irmã, você vai ligar para o Daniel e vai mandar ele falar com o Ridomar, que era o filho dele, que era assim que ele chamava. Eu chamo Andi, o tio Andi, mas ele chamava o Ridomar. E você manda ele falar com ele. Ele dizia coisas muito diretas para ela. E foi um momento assim horrível. Acabou o jantar, ninguém mais foi comer, porque aí todo mundo ficou envolvido com ela e ela chorava muito, porque ele não saía de perto. Ele não saía de perto dela. E aí, em um determinado momento, a minha irmã começou a orar e todo mundo começou a rezar, né? Eu, a minha tia, a minha irmã e todo mundo. E ela falou assim, respirou. Ele saiu. Aí, beleza, ela voltou normal, tá tudo certo. Aí, daqui a pouco, a gente foi para minha casa, né? Eu e a minha irmã e ela. Quando a gente chegou na minha casa, aí começou, vamos tomar café, já é noite, já perdemos o jantar, então vamos tomar café. Aí sentou ela, eu, meu cunhado, meu irmão, meu filho, aliás, na mesa. E a gente começou a conversar. Do nada, ela me olha assim, por cima da minha cabeça, e fala, ele está atrás de você. Aí eu queria, né? Não, atrás de mim ele não está. Não, ele está atrás de você. E aí eu falo, não, mas não é ele, né? E a minha irmã falava assim, não é ele. É impressão da sua cabeça. Assim, não, não é. Aí eu falei, então fala com ele, né? Fala com ele. E eu meio que não acreditava também, né? Se bem que eu já tinha visto uma vez, então eu ficava meio em cima do muro. Aí eu falava, se for ele, ele vai mandar alguma resposta. Então pergunta alguma coisa. Aí, antes que ela perguntasse, ele falou, fala para minha neta que ela está errada. Sou eu que estou aqui atrás dela. Ele falava exatamente com essas palavras. E aí, ele não saía mais dali. E aí a gente pegou, ela já estava muito mal, porque ela suava, ela tinha muito medo, né? E aí a gente pegou, ela colocou no carro, aí ela falava, ele está querendo entrar no carro. Eu falei, não deixa ele entrar, né? Fechar a porta, não deixa ele entrar. E aí a gente foi para casa da minha irmã, porque a minha irmã, como é evangélica, então vai lá no pastor para ver o que vai acontecer, né? Aí ela falava, ele está no capô do carro. Ele está sentado no capô do carro. E aí a gente foi, ela chorando muito, eu ficava abraçada com ela, ela fechava o olho porque ela não queria ver. Mas ela falava assim, quanto mais eu fecho o olho, mais ele chega perto de mim. E aí, naquele momento, eu já não tinha medo, né? Eu já não tinha medo, sabe? Vamos ver o que vai dar. E aí a gente levou ela até a minha irmã, e lá a minha irmã ligou pro pastor, era 2h da manhã. E ele foi, na verdade não era o pastor, era o presbítero, não lembro o nome dele. E a gente foi. Quando chegou na casa dele, que a gente parou o carro, aí eu falava, você ainda continua vendo ele? Ele saiu do carro e ele está lá na esquina me chamando. Então foi uma coisa assim, muito intensa, bem complexa, e de ficar pensando, gente, o que está acontecendo realmente? Que espiritualidade é essa? O que está acontecendo com ela, né? E ela falava, ele estava do outro lado da rua, na esquina, me chamando. E aí a gente entrou na casa do presbítero e ele começou a orar, né? Que tem aquela questão de expulsar espírito, né? E ele falou, nunca mais você vai ver. Então ela realmente nunca mais o viu, né? Mas daí ela teve outras experiências com outras pessoas, e era sempre com pessoas da família. Da família. Ficou por muito tempo. Então, sempre teve esse questionamento e a gente sempre fala para ela, você precisa buscar isso. Só que ela tem muito medo.
E ela acaba não buscando. Não buscando, ela tem muito medo. Tá, entendi. Albi, responde uma coisa pra mim. Você acredita em milagres? Sim. Sim. E Você teve aconteceu. já algum milagre na sua vida? Sim. Você pode contar pra nós? Posso. Em 2000, no ano de 2000, eu morava em Fortaleza, meu filho era bebê, e a minha mãe estava no Nordeste, eu tinha acabado de chegar de lá, tipo, passou o final de ano, todo mundo, então eu tinha voltado. A minha mãe, do nada, ela terminou o jantar, arrumou a cozinha ali com meu pai. O meu pai sentou vendo TV e ela foi lá dar comida para os bichos dela da noite ali. Gato, cachorro, enfim. Sim. Lá tem muito, lá tem tudo, né? É. O sítio tem tudo. E quando ela saiu dali, ela viu o meu pai, conversou com o meu pai e entrou lá para dar comida para os bichos dela. Ela tirou uma tampa de uma cisterna, uma coisa que pesa, sei lá, 5 quilos, 3 quilos, acho que nem isso, talvez 3 quilos. Ela tirou a tampa e colocou, tirou de um lado, colocou do outro. E ali ela começou a passar muito mal. No fim, o resultado, ela teve embolia pulmonar. Né? Em menos de 6 horas, ela estava na UTI. Nossa. E ali ela ficou por, acho que 2, 3 dias no hospital da cidade vizinha. Então, os médicos mandaram chamar toda a família. Então, a gente veio, porque eles falaram que ela não tinha chances de sobrevivência, né? Então, veio toda a família. Eu vim de Fortaleza, tipo de Fortaleza para a minha cidade, 450 quilômetros mais ou menos. A gente tirou em 3 horas e 20 minutos. Então, não voava, o meu irmão voava. E aí a gente... Não, aliás, o meu irmão não. Eu vim com o primo da gente, que foi levar a gente lá. E todo mundo já passou direto para o hospital, ficou todo mundo ali. E os médicos falavam, ela não tem chance de vida. Então, é por algumas horas. E a gente ficou. Ela ficou em coma, só que ela escutava tudo. Ela falou que ela escutava tudo. A gente achava que ela estava morrendo, né? Na verdade, ela estava. Mas em coma, ela escuta. Então, a gente veio descobrir, eu vim descobrir isso a partir da minha mãe, que a pessoa em coma está escutando. E não era coma induzida, ela estava realmente em coma, né? E aí passou 2, 3 dias, aí a gente teve que voltar para Fortaleza. Na época eu tinha empresa também, não tinha como abandonar tudo, tipo, ficava lá. O meu filho não viajou, porque ele era bebê ainda, né? Então eu deixei ele com a moça que cuidava dele na minha casa e a gente foi. Então, acho que no dia seguinte a gente voltou. E a minha mãe continuava na mesma. E aí o médico falou, se vocês querem que ela... A gente queria levar para Fortaleza. Ele falou assim, não tem como. Porque ela só pode ser transferida em UTI móvel. A transferência. Né? Não tinha o que fazer. Então, e não tinha UTI móvel ali. Então, a gente conseguiu, em Fortaleza, eu tinha um cliente que era sempre com vendas, né? Então, eu tinha um cliente que era diretor do Hospital do Coração em Fortaleza. E aí eu fui conversar com ele, porque estava todo mundo muito desesperado, né? E aí ele conseguiu uma UTI, a cidade, o hospital conseguiu uma UTI móvel, então levou ela para Fortaleza, conseguiu uma vaga nesse hospital, né? E ela foi. Mas assim, o médico não garantia nada. Ele falava, ela pode chegar, ela pode morrer no caminho, enfim, pode não dar tempo, né? Ela continuou, mas aí esperou 2, 3 dias, mais ou menos, quando ela conseguia ser transferida. E aí, no resultado, ela ficou 63 dias hospitalizada. Né? A minha mãe é grande, ela é maior que eu. Eu sou grande, mas ela é maior que eu. E ela ficou com 35 quilos. 35 quilos. Nossa, também mais de 60 dias? 35 quilos. Ela para banhar, você tirava ela do chuveiro, tinha que ligar o chuveiro de pouquinho, molhava, tirava, porque ela não conseguia, com falta de ar. Né? E resultado, naquela hora do desespero, né, eu falei para Deus, e ela escutava também tudo, né? E os médicos já queriam desligar os aparelhos, né? Isso ainda na cidade vizinha nossa, que a nossa cidade na época não tinha UTI. Eu acho que hoje também ainda não tem. E eu pedi para Deus, e naquela hora eu falei, Nossa Senhora de Fátima, né? Que desse a vida dela e que ela mostrasse algum sinal de que ela estava viva, né? Que ela iria conseguir reagir àquilo ali. Porque aí os médicos já falavam em desligar os aparelhos, né? E ela, naquela hora, ela sempre disse que não perdeu a fé. Ela tinha fé o tempo todo, porque tipo, ela não sentia nada, né? Ela estava em coma, ela não sentia nada. Mas ela escutava. E ela escutou quando o médico falou que ia desligar os aparelhos. E aí ela pediu para Deus
que fizesse ela dar algum sinal de que ela estava viva. E aí ela mexeu um dedo. Ela mexeu um dedo. Então, isso foi, para nós, foi o milagre Sim. da vida dela, né? Porque ela, se ela não tivesse mexido aquele dedo, provavelmente os aparelhos teriam sido desligados. Então, para nós, isso foi um milagre, que foi a vida dela. E depois ela recuperou e tá aí. Recuperou, tá aí, feliz da vida, tranquila. Né? Cuidando dos bichinhos dela. Cuidando de tudo. tudo. E é gato, é cachorro, é vaca, é tudo, tem tudo lá. Né? É Albi. uma cidade que tem muito essa questão do sítio, tem tudo. O sítio tem tudo. E eles não deixam, por mais que seja uma luta diária que a gente fala, não tem essa necessidade. Até hoje ela faz queijo, né? Assim, mãe, mas não tem mais essa necessidade de fazer tudo isso, mas ela gosta, vai fazer o quê? É a vida da pessoa. Não pode tirar isso. Se você tira, aí complica. Aí complica. Albi, fala para nós como é tradição no nosso programa. Antes, só cortando, falando, pode falar. Você falou de mulher, de política e tal. Falando em política, a minha cidade, não sei se você sabe, mas a minha cidade é a cidade da sua prefeita, sua ex-prefeita, Luísa Erundina. Ah, é? Ela nasceu na minha cidade. Ah, que interessante. Sim, ela é de lá. A Luísa Erundina, deputada federal. Hoje, deputada federal. E ela, que coincidência, hein? Ela foi professora universitária uma das minhas irmãs. Sério? Aqui em São Paulo. Ela era professora, ela é da área do serviço social, Serviço social, ela é formada em serviço social. E ela deu aula para minha irmã na universidade. Olha só. Ela é nascida na minha cidade, Uiraúna. Olha só, hein? Mulheres fortes, Mulheres hein? fortes, sempre aí. assim. E ela tá firme lá ainda, uma senhorinha. Ainda. Acho que ela já tem o quê? Uns quase 80, né? Por aí. Eu acho que tá com mais, hein? Eu não sei, não vou arriscar, mas ela tá ali, tá na luta. Muito brava. Convicta e muito coerente. Muito coerente. Muito coerente. Nunca se ouviu falar nada de... Não. É muito coerente, né? Que orgulho, hein, para a cidade. Muito orgulho para a cidade. A nossa cidade é uma cidade que tem muito orgulho dos filhos, né? Que legal. Muito orgulho. Tem uma tradição de ter uma festa no final do ano, que é a festa dos filhos ausentes. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Todo mundo quer estar lá, né? Muito bom. Muito legal. Fala para nós, Deus e tempo para você, como é tradição, a gente faz essa pergunta e como que você conceitua, né? Como que você vê essa ideia de Deus e tempo? Deus e tempo. Realmente, como todo mundo fala, é uma pergunta bem difícil, né? Vista de várias formas. Para mim, tempo é uma estrada longa, né? Que você tem que dirigir com muito cuidado, prestando muita atenção em todos os sinais. Eu acho que é uma estrada de trânsito lento, né? E você tem que dirigir essa estrada com muito cuidado para que você chegue ali no seu objetivo, no seu destino, com paz. Bastante equilíbrio, né? Bastante equilíbrio. E Deus, para mim, Deus é a luz que ilumina essa estrada ao longo da sua vida. Que te dá o acolhimento, que é o que a gente estava falando, sim. o norte, um amparo, né? Legal, uma bela metáfora aí para conceituar isso. E, para finalizar, deixa uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Para todos que estão nos assistindo, eu falo que não desperdice o tempo, né? Porque esse tempo, se ele vai embora, ele não tem substituto. Sim. É isso. Muito bem. Albi, muito obrigado pela sua presença, por ter compartilhado a sua história conosco e com todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e que acompanham o 1818. E um grande beijo e abraço para a sua cidade, né, para todas as pessoas que lá estão, para o Nordeste inteiro, né, que é uma terra maravilhosa. E mais uma vez para sua mãe, Helena, né? Dona Helena, né? Um grande abraço e vamos seguir nessa luta por um mundo melhor, né? Mundo melhor. É isso. E para finalizar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem aqui os seus comentários, não esqueçam de curtir o nosso programa e compartilhar muito,
né? Então, o pessoal todo aí da cidade da Albi, que é a cidade de Uiraúna. Uiraúna, né? Eu não quis falar para não errar. Um grande abraço e vão compartilhar na cidade aí. Vamos transformar a Albi mais famosa do que ela já é aí na cidade e a família dela. É Duarte? Duarte. Família Duarte, né? Então, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz e, é claro, até o próximo episódio. E finalizo agradecendo a todos os nossos apoiadores e patrocinadores que vocês estão vendo aqui passar a marca de cada um deles. Até o próximo episódio.